Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo das minhas melhores leituras de 2017. No ano passado eu fiz um vídeo também para as melhores leituras do ano de 2016 e foi um vídeo super difícil de gravar porque eu tinha lido muita coisa boa e eu não consegui selecionar apenas 10 livros, o vídeo ficou super longo, enfim. Esse ano, apesar de eu também ter lido bastante coisa boa, eu li bem menos do que no ano anterior, então acabou ficando mais fácil e eu selecionei 10 livros que constaram entre as minhas melhores leituras do ano. Para isso, eu desconsiderei os livros de releitura, eu desconsiderei os livros teóricos e desconsiderei também as releituras. Então aqui tem os livros que eu li pela primeira vez em 2017, que são de ficção e que também não fazem parte de nenhuma série de livros e também são só os livros de prosa. Eu desconsiderei os livros de poesia porque assim fica mais fácil, certo? Então vamos lá. Eu não estabeleci uma ordem, assim, uma preferência, mas todos eles são maravilhosos. Eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. O primeiro deles é o Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Eu sei que eu falei que eu não ia colocar aqui uma releitura, mas eu li esse livro há tanto tempo que eu já não me lembrava de mais nada e relê-lo agora em 2017 foi muito significativo para mim, porque o ano passado foi um ano de muitas transformações na minha vida e eu acho que o Caio, ele consegue ele coloca nos textos dele essa coisa meio visceral pela qual eu estava passando. Eu estava vivendo um momento de muito autoconhecimento e o Caio me ajudou nessa caminhada aí que foi dura, mas incrível. Esse livro é um livro de contos e a matéria deles é a matéria humana. Então, assim, não tem como você não se sentir tocado por esse livro. Eu até fiz um vídeo aqui pra ele no início do ano passado, porque realmente é o tipo de livro que eu deixo perto da minha cama, assim, pra vez em quando voltar a ele, e ficou todo rabiscado, todo marcado, porque eu, de fato, me identifiquei com muitas das passagens aqui, muitos dos sentimentos narrados pelo Caio, enfim. Ele é um autor muito... que mexe muito com o interior, né, dos seus personagens, o mundo interno dos personagens. E eu tava precisando disso, enfim, calhou perfeitamente, eu me dei super bem com o estilo narrativo do Caio, que tem aquilo um pouco da Clarice Lispector, que era a diva dele, né, não do fluxo de consciência, nem monólogo interior, é mais um discurso indireto livre, que vai, sabe, ele vai mexendo muito com você enquanto pessoa. Então, enfim, eu fiquei completamente mudada depois de ler esse livro. Foi como conversar com um amigo, ler Morangos Mofados. Então foi maravilhoso, com certeza uma das melhores leituras que eu já fiz. O segundo livro que vai aparecer aqui nessa lista, então, é o Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, que eu li nessa edição aqui da Companhia das Letras, que traz a obra completa do autor. Eu fiz um texto para esse livro no site do Literatami, tá lá, eu vou deixar aqui linkado para vocês darem uma olhada. E, gente, o Raduan Nassar é um dos escritores brasileiros mais importantes, eu acho que, e eu acredito que esse sucesso todo dele faz jus à obra. Ele realmente merece todo o aplauso que ele recebe. E o Lavoura Arcaica vai falar sobre o filho pródigo que retorna à casa dos pais, mas é uma família muito conturbada, eles passam por vários conflitos. O André, se eu não me engano, esse é o nome do protagonista, também está passando por aquele período de autoconhecimento pelo qual todos nós... acredito que a vida, na verdade, é um eterno autoconhecer, mas existem momentos em que isso fica mais evidente. O André tá passando por isso ainda, ele quer lutar contra os ditames familiares que acabam moldando muito ele. Ele é de uma família árabe, então os costumes árabes estão ali muito fortes, enfim. É um livro completíssimo, aqui tudo é importante. No Lavoura Arcaica os objetos são importantíssimos, tudo tem uma simbologia muito interessante e também é um livro super forte, assim, mexe demais com a gente, embora não tenha algo aqui, algum tipo de conflito com o qual eu me identifique diretamente. A dor e a família é sempre algo, né, que todo ser humano conhece, então
dar de cara com isso de uma maneira tão bem feita, tão bem construída na literatura, é um dos maiores presentes que eu tenho como leitora. E isso acontece aqui de um modo assim fenomenal, realmente uma das melhores leituras do ano. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é o Desterros, da Natalia Timmerman, que foi publicado pela editora Elefante, que sem dúvida nenhuma foi a minha maior surpresa literária do ano, porque esse livro vai falar sobre a experiência da Natalia enquanto psiquiatra no hospital prisão, né, chamado Hospital Prisão aqui em São Paulo. Então a Natalia vai falar aqui um pouco pra gente sobre como é a rotina de um hospital psiquiátrico dentro da prisão. Não só o hospital psiquiátrico, né? Mas enfim, o Hospital Prisão de São Paulo é um só para atender a todas as cidades do estado, e ela vai narrar algumas histórias pessoais de presidiários que estavam ali. E eu acho que eu não esperava que esse livro fosse me tocar tanto, porque não é um tema com o qual eu tenha muita familiaridade, né? Afinal, quem tem, além de quem trabalha ali, familiaridade com esse assunto são poucas as pessoas, né? Que já passaram por isso, enfim. E a gente acaba deixando esse tema à margem e a gente esquece. Eu até comentei, eu fiz um vídeo com a Natália sobre esse livro, também fiz um texto, eu comentei com algumas pessoas que eu passo em frente à prisão do Carandiru praticamente todos os dias, porque eu moro na zona norte de São Paulo e eu olho aquilo ali como se fosse nada, sabe? Assim, uma coisa que virou um costume. E a Natália vai escancarar pra gente a realidade do que ocorre ali dentro e a importância da gente considerar essas pessoas como pessoas. E, cara, é fenomenal, é o tipo de livro que vai mudar a sua visão de mundo mesmo. Nunca mais eu passei por ali da mesma forma. E é incrível saber que tem pessoas que trabalham com isso pra humanizar aquilo que os nossos padrões, os nossos costumes tendem a desumanizar, sabe? Então é incrível o trabalho que a Natália faz como psiquiatra, fenomenal, mas como escritora, assim, de tirar o chapéu. Realmente ela trata um tema duríssimo aqui, com muita poesia e muita seriedade, muito respeito. Isso é se tirar o chapéu, assim. Então, tem texto também lá no site do Literatame, caso vocês tenham interesse. Eu vou deixar o link aí embaixo da Amazon para todos esses livros. Caso você compre algum desses livros por esse link, você me ajuda muito, sem gastar nada mais por isso. Faz toda a diferença pra gente que produz conteúdo online gratuito aqui, pra gente saber se vocês estão gostando mesmo, se estão levando a sério as nossas indicações. Mas caso você não compre pela Amazon, dê prioridade às livrarias físicas, sempre, acima de tudo, as livrarias físicas, porque são espaços que estão precisando de nós, leitores. Então, caso você tenha uma livraria aí perto da sua casa, caso você passe por uma livraria, compre livros físicos, em lojas físicas, porque a gente precisa desses espaços e eles se alimentam por nós, leitores, através de nós, leitores. Enfim, parênteses aqui, mas é isso, tá, gente? Maravilhoso, Nath, muito obrigada por esse presente que é o seu livro. Continuando aqui na leva de autores nacionais contemporâneos, nesse ano de 2017 eu fiz uma matéria na faculdade sobre o pacto fáustico na literatura. O professor foi o Marcos Vinícius Mazari, que tem inclusive um livro sobre o tema. Ele é assim, um nome importantíssimo no estudo do pacto fáustico na literatura, e não só, da literatura alemã de um modo geral, ele é super conhecido, enfim. E nós lemos, então, isso foi no meu segundo semestre do ano. A partir de agosto eu li muitas coisas relacionadas ao pacto fáustico, ao Fausto em si. Eu li Doutor Fausto, do Thomas Mann, eu li o primeiro volume apenas do Fausto, do Goethe, e por isso ele não vai constar aqui, porque eu vou ler o segundo volume em 2018, então certamente ele vai constar na lista de melhores leituras de 2018. Mas enfim, eu li, obviamente, Grande Sertão Veredas, e só que no início do ano, antes mesmo de eu sonhar em fazer essa matéria do pacto fáustico, eu fiz uma leitura fáustica, sem ao menos saber do que se tratava, assim, realmente o Fausto. E foi o Febre de Enxofre, do Bruno Ribeiro, que é um autor nacional contemporâneo, publicado pela editora Penalux, maravilhosa. O trabalho da editora Penalux, eu sempre repito aqui, é assim, realmente um presente para nós leitores. Mas enfim, eu li esse livro e, cara, que livro é esse? Que livro... Esse livro, ele tá aqui não porque ele tenha alguma relação com a minha vida, como é o caso de
praticamente todos os outros aqui. Não porque ele tenha me tocado assim de um modo positivo, mas pelo contrário, esse é um livro incômodo. Esse é um livro que é uma espécie de quebra-cabeças e conforme ele vai se montando, a gente vai se deparar com uma imagem tenebrosa. E o modo como o Bruno constrói isso aqui, gente, é só um bom escritor. Só um bom escritor consegue fazer isso. E depois eu tive a oportunidade de conhecer o Bruno pessoalmente, é uma pessoa incrível, mas, gente, esse livro, assim, é diferente de tudo que eu já li. Ele vai falar sobre o Yuri Quirino, que é um escritor que é convidado por uma figura que ele nunca tinha visto para escrever a biografia dessa figura. E esse Yuri, ele mora na Paraíba, se eu não me engano, enfim, e ele vai escrever a biografia dessa figura que é da Argentina, Buenos Aires. E o Bruno Ribeiro é importante a gente ter em mente que ele fez oficinas criativas, de escrita criativa, ele é formado nisso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele é um mineiro radicado na Paraíba e ele é mestre em escrita criativa pela Universidade Nacional de 3 de Fevereiro, que eu acho que é na Argentina. Enfim, o cara manja muito. E, gente, o que ele faz aqui é algo que é impressionante, assim. Sabe o tipo de livro que... Esse livro me incomodou enquanto eu lia, me incomodou enquanto eu escrevia sobre ele. Tem texto e tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. E ele fica ressoando... É incrível, é tóxico, Gente, eu não sei falar muito bem, eu acho que todo mundo tem que ler pra entender, sabe? Mas caso você tenha interesse, dê uma olhadinha lá no texto e no vídeo, eu acho que eu consegui falar um pouquinho melhor, porque aqui tá difícil, realmente é perturbador. E foi um presente também ler esse livro, saber que tem tantos autores bons produzindo hoje no Brasil. E não é mais do mesmo, sabe? Enfim, maravilhoso, realmente, assim, Bruno, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a Penalux por abrir espaço para um autor tão diferente, tão potente quanto o Bruno. Eu vou acompanhar a carreira desse cara sempre. Bom, o próximo livro tava demorando para aparecer, né? A minha autora favorita aqui, que é Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Eu não sei nem o que falar. Eu não coloquei aqui antes do Baile Verde porque é uma releitura, mas... Outro parênteses, eu estou fazendo minha iniciação científica na faculdade sobre a Lígia Fagundes Telles. Eu estudo a autoridade nos contos de Antes do Baile Verde. Mas é importante a gente conhecer mais da obra do autor do qual a gente está estudando, não apenas aquele livro em si. Então eu decidi começar a ler a Lígia, tal, porque eu sou apaixonada por ela como pessoa e como escritora, e esse aqui é o primeiro romance dela. Na verdade, ela e o Antônio Cândido consideram que Ciranda de Pedra foi o marco da literatura da Lígia. O que ela escreveu antes, que foram 3 livros, que já nem existem mais, assim, super esgotados porque não foram republicados, ela desconsidera. Ela chama de literatura ginasial. É a partir do Ciranda de Pedra que ela acha que a obra dela merece ser lida, e realmente, gente... Que livro é esse, sabe? O primeiro parágrafo do livro já é... Cara, você precisa ler Lígia com muita atenção. Lógico que eu vou sempre falar de modo apaixonado, eu vou ser sempre suspeita pra falar sobre a Lígia. Mas... E eu falo Lígia porque, assim, eu já tô íntima dela. Eu já tô íntima da Lígia de tanto que eu tô estudando essa mulher. E... Eu não sei, gente, ela consegue fazer caber tanta coisa em tão pouco. Em cada palavrinha dela, que ela faz revisões minuciosas, assim, das obras. Cada palavrinha ali tem uma razão de estar ali, do modo como é, enfim. Esse livro vai contar a história da Virgínia. A Virgínia é uma moça, uma menina que é de uma família de classe média alta, né, da burguesia paulista. E ela não se encaixa ali na família. E a gente vai acompanhar, então, todo esse movimento de ciranda que vai se dando, enfim. Eu não vou falar muito, porque também já fiz vídeo aqui pra ele. E também tem texto no site da Escotilha pra esse livro. Eu só sei que se você nunca leu Lígia Fagundes Telles, você pode muito bem começar por esse aqui, que é o primeiro livro dela. Você pode começar também por Antes do Baile Verde, que são livros fenomenais. Mas eu vou recuperar aqui o que o Drummond falava sobre os contos da Lígia, mas eu acho que cabem para toda a literatura dela, para toda a ficção dela. Conto de você fica ressoando na memória, imperativo. Quem lê a Lígia, aqui eu não tô
falando assim, em todas as palavras como ele falou, mas a mensagem que ele quis passar é o seguinte: quem quer ler apenas uma história, vai ler apenas uma história, mas quem quer mais do que uma história sempre vai encontrar aqui na Lídia. Ela tem uma psicologia fenomenal e ela traduz isso na linguagem de modo como ninguém faz. Então assim, eu sou fã número 1 dessa mulher, ela é minha autora favorita. E leiam Lídia Fagundes Telles, leiam, que ela é o que a gente tem de melhor, assim, leiam. O próximo livro que eu vou mostrar aqui é o Guerra e Paz, do Tolstói. O Tolstói é o autor russo que eu mais gosto. E uma vez eu falei isso aqui no canal e um moço comentou: isso é porque você não leu Dostoiévski. Gente, eu já li Dostoiévski, mas eu amo Tolstói. E ler Guerra e Paz só reforçou isso. Eu acho que eu não preciso falar muita coisa, até porque quanto mais eu falar, menos eu vou estar falando, porque é o tamanho desse livro. Ele já fala por si só. Eu ainda nem fui capaz de fazer um vídeo pra ele, não sei se eu vou conseguir, mas enfim. Isso aqui é uma das melhores coisas que a literatura já produziu, assim, que as palavras já produziam. Então, não tem muito o que falar, apenas leiam. Literatura russa nunca me decepciona, mas isso aqui é da melhor qualidade mesmo, sabe? Sou apaixonada pelo Tolstói, é que ele cria personagens do tipo que vão seguir com você pra sempre. Eu tenho um problema que eu normalmente esqueço o nome de personagens, eu não capto muitos detalhes das histórias. Em Guerra e Paz, eu consegui fazer isso, eu lembro o nome dos personagens, eu lembro tudo que aconteceu com eles. É um livro que vai fazer você rir, vai fazer você chorar, vai fazer você se identificar com um cara que tá falando da Rússia de não sei quantos anos atrás. É assim, gente, que homem, que autor maravilhoso, que história, que personagens, as questões que ele vai levantar aqui, enfim. É um livro completo. É de se esperar, né, pelo tamanho, mas realmente é um livro completo e é melhor do que a gente imagina. Então, a Companhia das Letras relançou agora Guerra e Paz, uma edição lindíssima, e não há desculpa agora, que antes estava esgotado. Leiam Guerra e Paz pela edição da Companhia das Letras, porque realmente é um livro que vale muito a pena. Agora eu separei os 3 últimos livros sobre os quais eu vou falar. Agora são 3 livros que viraram livros da minha vida. Não apenas as melhores leituras do ano, não estão apenas entre as melhores leituras do ano, como estão entre as melhores leituras da minha vida. E eu falei 3, mas na verdade são 4, tá? Desculpa aí, que eu sou de humanas. Mas vamos lá, que esse vídeo já deve estar imenso, socorro. O primeiro sobre o qual eu vou falar é A Paixão Segundo H, da Clarice Lispector. Eu não vou conseguir falar de uma maneira racional a respeito desse livro, eu já tô ficando emocionada, porque esse livro simplesmente me destruiu. Como eu falei, eu tava passando por... Nossa, eu passei por tanta coisa no ano passado e eu peguei esse livro na hora que eu precisava, gente. A primeira página desse livro já falou o que eu precisava escutar. Não o que eu queria, o que eu precisava escutar. Teve um dia que eu cheguei em casa assim, sabe quando você tá com um incômodo que você não sabe o que tá acontecendo? Aí você fala, meu Deus, eu não sei nem o que é, como é que eu vou resolver essa sensação, essa angústia que tá aqui dentro de mim. Aí eu falei assim, literatura, né? Solução pra mim é literatura. Aí olhei a minha estante, falei, vou pegar esse aqui da Clarice. Gente, que soco. É só isso que eu posso falar. Esse livro, se a gente fosse dar uma sinopse pra ele, seria a seguinte: uma dona de casa foi até o quarto da empregada da casa dela, que havia ido embora, e de repente ela se deparou com uma barata. E a partir daí, gente, a Clarice vai falar sobre tudo o que nos faz humanos, a partir de encarar uma barata. É fenomenal. Essa mulher, eu sempre falo isso, que a minha orientadora, é uma frase que a minha orientadora usou uma vez em aula e eu nunca esqueci. Na Clarice, o mais importante é a potência do mínimo. E ela potencializa mesmo o mínimo. Cara, uma barata vai falar sobre a sua vida inteira. Então, assim, eu não posso... Como é que eu vou falar de um trem desse, gente? Vocês têm que ler, entendeu? Pra sentir. E... você tem que se entregar, o tipo de livro, assim como o Caio Fernando Abreu, que se inspirava muito na Clarice, você tem que se entregar. É só isso. Aí, né, eu falei que eu não ia falar sobre releituras e blá blá blá, só que aqui eu tenho um argumento pra inserir Grande Sertão Veredas nas minhas melhores leituras. O que acontece? Em 2017 eu fiz um projeto de leitura, de ler a obra completa do Guimarães Rosa, várias pessoas me acompanharam pelas redes sociais e tal. Vou deixar o vídeo aí.
E aí eu reli Grande Sertão Veredas, que já era o livro da minha vida. Agora então, só confirmou. Só que o que acontece? Eu não posso considerar uma releitura, porque a cada vez que eu leio esse livro, parece que eu tô lendo um livro novo. Porque é como se esse livro, gente, ele tivesse vida. Como se ele fosse um ser humano, um ser vivo, que muda a todo momento. E que capta em si tudo. Eu não sei explicar, o meu amor por Grande Sertão Veredas é também, né, não, eu tenho problemas. Por que a pessoa faz um canal de literatura no YouTube se ela não consegue falar sobre os livros que ela ama? Não dá, é muito difícil. Mas eu estou me preparando para fazer uma série de vídeos sobre Grande Sertão Veredas. Eu não vou conseguir fazer um só, porque você pode olhar para Grande Sertão Veredas através de muitas vertentes. Você pode olhar pela vertente psicológica, pela vertente literária mesmo, assim, do livro enquanto forma, enquanto obra literária. Você pode olhar do ponto de vista sociológico, antropológico. Então, eu quero tentar explorar esse livro com vocês do melhor modo possível. Nesse ano eu fiz 2 matérias sobre Grande Sertão Veredas e eu ainda não sei nada desse livro. Eu ainda não sei nada, porque o sertão é o mundo, como diz Guimarães Rosa. Então, ele colocou o sertão aqui dentro, gente. Então, aqui tem o mundo. Só isso. Eu sou apaixonada. Apaixonada. Isso aqui é o livro da minha vida e de todas as outras vidas, se houver. Aí, gente, o próximo livro que eu vou falar aqui é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu amo esse livro. Esse livro... Aqui a gente tem uma personagem chamada Sabina. A Sabina é a personagem que eu queria ser e que ao mesmo tempo eu sou em alguma medida. E isso nunca tinha acontecido comigo de eu... Porque assim, a gente sempre faz aquelas perguntas, em tags, né? Se você fosse uma personagem, quem você seria? Você já se apaixonou por uma personagem e tal? Eu nunca tinha quem falar, sabe? Depois desse livro eu tenho. E depois de Grande Sertão Veredas também, mas... Esse livro... Ai, meu Deus. Eu também fiz um vídeo e um artigo para Escotilha sobre ele. Mas ele é um livro que... Ele é uma espécie de ensaio que o Milan Kundera empreende em cima do conceito de eterno retorno do Nietzsche. E aí ele vai meio que comprovar o eterno retorno do Nietzsche aqui. Só que não tem só o eterno retorno do Nietzsche. Aqui tem filosofia, mas também tem história, mas também tem política, mas também tem personagens com sentimentos muito fortes. Tem personagens que estão buscando se conhecer. Então é um livro completo também, sabe? Eu não diria que aqui cabe o mundo, como caberia em Grande Sertão Veredas, por exemplo, em Guerra e Paz. Mas ele se propõe a fazer uma coisa difícil e ele faz isso de um modo muito próprio, muito único. E me deixou apaixonada também. Olha só a quantidade de marcações, eu me identifiquei grandemente com ele. Também é um dos meus livros de cabeceira. E a Sabina é quem eu quero ser. E é quem, em certa medida, eu sou. Então, é isso. Meio narcisista essa escolha de colocar esse livro entre as melhores leituras, mas é real. E já que a gente tá falando de narcisismo, vamos então ao último livro que, gente, esse livro, quem estuda letras vai se sentir perigosamente descrito ali. Eu tô falando de Stoner, do John Williams, que é o último, mas não menos importante livro dessa lista. Se você ama livros, se você ama estudar livros, se você ama falar sobre livros, você vai amar isso aqui. E o Stoner, ele é um personagem, o protagonista do livro, né? Ele é um professor. E a gente vai acompanhar o modo como ele chegou a ser um professor de literatura na faculdade. E a gente vai ver como a literatura na vida dele é a única coisa que o diferencia, que o faz vivo, na verdade, pra falar bem assim. E eu também fiz texto pra ele e vídeo. E é perigoso, esse livro é muito perigoso porque, assim, ninguém quer ser um stoner, só que a gente acaba sendo. Eu me senti muito parecida, perigosamente parecida com o Stoner, e isso serviu para que eu acordasse e largasse de mão o meu comodismo. Sabe o livro que muda a sua vida? Esse aqui mudou a minha. Então, o que mais que eu posso falar, gente, além disso? Leiam esse livro, é maravilhoso, a narrativa é deliciosa,
O Stoner é um personagem, nossa, que vai, sabe assim, te deixar até meio inconformado. E aí você percebe que você tá inconformado com ele porque você tá inconformado com você, sabe? É fantástico. Só um verdadeiro amante da literatura conseguiria escrever um livro desse. Infelizmente o John Williams faleceu já, mas existem outros livros dele publicados pela Rádio Londres e eu quero ler tudo desse homem. Enfim, é isso. Eu acho que esse vídeo deve estar imenso. Se você chegou até aqui, eu te agradeço muito. Muito obrigada por terem me acompanhado em 2017. De verdade, assim, Literatame tá crescendo e tem sido com certeza a melhor coisa que eu já fiz. Então, obrigada por compartilharem comigo as experiências literárias de vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso já tenha lido algum desses. Não se esqueça de usar o meu link se for comprar pela Amazon, por favor. E de se inscrever no canal, caso seja novo por aqui, e acompanhar também Literatame nas outras redes sociais. Muito, muito obrigada. Deixem aí embaixo nos comentários quais foram as melhores leituras de vocês de 2017. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!